Ela estava ali, sentada no banco duro e frio da recepção do hospital, com os olhos grudados naquele papel que tremia em suas mãos. As letras impressas no prontuário pareciam saltar diante dela, como se gritassem um nome que ela nunca tinha ouvido da boca da mãe, mas que agora fazia seu coração disparar de um jeito inexplicável. Responsável, Dr. Mário Augusto Ferreira, que o pai era alguém que não quis ficar. Nunca soube o nome, nem teve uma foto, nem mesmo uma memória vaga. Só sabia que ele tinha desaparecido antes dela nascer, e que sua mãe, Dona Regina, uma guerreira, deu conta de tudo sozinha. Elas moravam num bairro simples de Curitiba, e agora, aos 23 anos, Lívia era técnica de enfermagem recém-formada. Estava no seu segundo plantão no Hospital Cajuru quando aquele prontuário caiu em suas mãos. Era um paciente idoso, trazido pela ambulância após um atropelamento leve. Nada muito grave, mas ele estava confuso e precisava de atenção. Lívia fez o acolhimento, pegou os dados e, no automático, começou a preencher o formulário no sistema. Mas algo a fez parar. O nome do responsável. Aquele nome, algo dentro dela despertou. Ela levou o papel até a sala dos médicos, com o coração apertado. Quando bateu na porta e entrou, sentiu o ambiente ficar em silêncio. O Dr. Mário, um homem de cabelos grisalhos, expressão firme e olhos cansados, estava de pé, com o jaleco ainda sujo de sangue do atendimento de urgência. Ele virou-se para ela e sorriu brevemente, sem saber que aquele encontro seria o início de uma mudança profunda. Lívia mal conseguia falar. Mostrou o papel com a mão trêmula e perguntou, quase sussurrando: Doutor, esse nome aqui, é o seu? Ele confirmou com a cabeça, um pouco confuso. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Ela engoliu seco. Nunca sentiu tanto medo e esperança ao mesmo tempo. É que, eu cresci sem saber quem era meu pai. E, minha mãe sempre se recusou a contar. Mas esse nome tá no meu registro de nascimento. Eu vi uma vez, por acaso. E agora ele tá nesse prontuário. O Dr. Mário ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele, antes cansado, agora parecia atravessado por um turbilhão. Ele sentou-se lentamente, como se suas pernas não aguentassem mais. Como é o seu nome completo, minha filha? Ele perguntou, com a voz embargada. Lívia Regina da Silva. Minha mãe se chama Regina. Ela disse que você nunca quis saber de mim. Ele respirou fundo, tirou os óculos, esfregou os olhos e então disse algo que fez o chão sumir dos pés de Lívia. Eu nunca soube. Regina desapareceu, eu procurei por anos. Mas ela nunca mais quis me ver. E naquele momento, naquele consultório abafado, com o barulho dos monitores ao fundo, dois caminhos se cruzaram de um jeito que ninguém podia prever. Ela estava ali, sentada no banco duro e frio da recepção do hospital, com os olhos grudados naquele papel que tremia em suas mãos. As letras impressas no prontuário pareciam saltar diante dela, como se gritassem um nome que ela nunca tinha ouvido da boca da mãe, mas que agora fazia seu coração disparar de um jeito inexplicável. Responsável, Dr. Mário Augusto Ferreira. Um nome que ela conhecia só por um único motivo. Ele estava no seu registro de nascimento, no campo que a mãe sempre dizia para ignorar. E agora, sem querer, o nome do pai que ela nunca conheceu aparecia ali, no hospital em que ela tinha acabado de começar a trabalhar. Tá começando mais uma história aqui no Caminhos Cruzados, onde os encontros mais inesperados mudam vidas de verdade. Se você curte histórias assim, que mexem com o coração e fazem a gente pensar no poder do destino, já se inscreve no canal. Comenta aí se você teria coragem de perguntar o que ela perguntou, e bora com a gente até o fim dessa história. Desde muito nova, Lívia aprendeu a não fazer perguntas. Sempre que tentava tocar no assunto do pai, a mãe mudava de conversa. A única coisa que sabia era que o nome dele era Mário e que ele tinha ido embora antes de saber que ela estava por vir. Cresceu com isso engasgado no peito. Em casa, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Dona Regina fazia de tudo para criar a filha sozinha. Vendia marmitas, fazia faxina, e até passou uns anos como cuidadora de idosos. Dura, mas justa. E muito protetora. Agora,
Com 23 anos e formada como técnica de enfermagem, Lívia conseguiu vaga num hospital em Curitiba, onde morava com uma amiga. Era seu segundo plantão no Hospital Cajuru. Uma noite fria, movimentada, cheia de atendimentos pesados. Entre um caso e outro, recebeu uma ficha de entrada de um senhor atropelado, nada grave, mas com confusão mental. Ela foi fazer o protocolo de admissão, preencher os dados. E ali, sem aviso, o nome veio: Dr. Mário Augusto Ferreira, contato de emergência. Seu mundo parou. Ela não sabia o que fazer. Ficou com aquele papel nas mãos por quase 10 minutos, parada no corredor. O nome que ela sempre quis perguntar para a mãe, o nome que carregava no RG, estava ali, escrito como se fosse só mais um dado médico. Mas não era. Lívia decidiu ir até a sala dos médicos. Bateu com os nós dos dedos, e quando ouviu o pode entrar, entrou. Viu um homem alto, magro, com cabelos grisalhos bem penteados, jaleco amassado, mas presença firme. Era ele. Tinha certeza. Boa noite, doutor, desculpa interromper, mas eu queria tirar uma dúvida. Ela disse, com o coração na boca, estendendo o prontuário. Ele pegou o papel, leu e confirmou com a cabeça. Sim, é meu paciente. É um conhecido da família. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. É que, esse nome, é o mesmo do meu pai. Do meu registro. Mas, eu nunca conheci ele. Minha mãe sempre evitou o assunto. E agora eu tô aqui, trabalhando pela primeira vez nesse hospital. E esse nome caiu na minha mão. Eu tô em choque. O doutor Mário ficou mudo. Por um momento, o tempo pareceu parar naquela sala. Ele apoiou as mãos na mesa, tirou os óculos devagar e olhou bem nos olhos de Lívia. Como é o seu nome completo? Lívia Regina da Silva. Minha mãe é a Regina, ela morava em Porto Alegre, bairro Menino Deus. Vocês tinham se conhecido numa clínica, há mais de 20 anos. Ele afundou na cadeira. Levou a mão à testa. Parecia sem ar. Regina. Meu Deus, você é filha da Regina? Ela confirmou com a cabeça, com os olhos marejados. Ele, visivelmente abalado, respondeu com a voz embargada. Eu procurei por ela por anos, mas nunca mais consegui contato. Achei que ela tinha me deixado para sempre. Que talvez não quisesse mais nada comigo. E agora, você tá aqui, na minha frente. Os dois ficaram em silêncio. Do lado de fora, o barulho de maçãs, pacientes e monitores seguia. Mas naquela salinha, um abismo de mais de 2 décadas começava a ser atravessado. O doutor Mário pediu licença, levantou e saiu da sala por alguns minutos. Quando voltou, trazia nas mãos uma pasta de documentos antigos, fotos, cartas, exames antigos. Ele jogou tudo sobre a mesa e começou a mostrar. Isso aqui era a ultrassonografia da sua mãe, eu guardei. Eu sabia que ela estava grávida, mas ela sumiu. Eu não conseguia achar. Procurei até em listas telefônicas. Fui até Porto Alegre umas 3 vezes. Ela nunca quis me ver. Lívia, ouvindo aquilo, mal podia acreditar. E era só o começo. Se quiser, já te mando a parte 2 na sequência. Maior ainda, para manter o impacto e desenvolver toda a tensão da relação deles, o que aconteceu no passado e como isso afeta o presente. Nos dias seguintes, Lívia e o Dr. Mário passaram a se ver com frequência. Ela continuava com seus plantões, e ele, mesmo com a agenda cheia, sempre dava um jeito de cruzar o caminho dela. Às vezes só com um aceno discreto no corredor, outras vezes com conversas mais longas na sala do café, onde trocavam lembranças, dúvidas e até algumas risadas nervosas. Mas o assunto mais difícil ainda estava por vir. Por que minha mãe nunca falou de você? Lívia perguntou uma noite, depois do expediente, enquanto caminhavam pela calçada em frente ao hospital, envoltos no vento gelado de Curitiba. Mário parou de andar. Respirou fundo. A gente teve um relacionamento muito intenso, mas eu era casado na época. Um erro do qual me arrependo profundamente. Eu e a Regina nos conhecemos quando ela estava trabalhando como técnica numa clínica. Tive um caso com ela,
E quando ela descobriu que estava grávida, eu tentei me separar para ficar com vocês. Mas minha esposa da época ameaçou tudo. Minha carreira, minha licença médica, até me denunciar. Sua mãe ficou com medo de me prejudicar. E sumiu. Nunca me disse que você tinha nascido. Nunca mais respondeu minhas ligações. Lívia ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Uma parte dela sentia raiva pela omissão da mãe, outra parte entendia o medo, a solidão. E outra, só queria entender por que tantas pessoas ao longo da vida preferiram o silêncio à verdade. Ela voltou para Porto Alegre naquele fim de semana. Precisava conversar com Dona Regina. E foi direta, logo ao chegar em casa. Mãe, eu encontrei meu pai. Ele trabalha no hospital onde eu tô. Regina ficou pálida. Sentou no sofá sem dizer uma palavra por quase 5 minutos. Depois chorou. Chorou como uma criança. Eu só queria te proteger, filha. O Mário era um homem bom, mas a situação era suja, complicada, eu tinha medo que você fosse rejeitada, que fosse vista como filha de um caso. Eu preferi cuidar de você sozinha, do meu jeito. Mas mãe, a verdade machuca mais quando vem atrasada. Dona Regina abraçou a filha e pediu perdão. E depois de muita conversa, aceitou encontrar Mário novamente. Foi um reencontro emocionado. Não houve cobrança, nem briga. Apenas lágrimas e um abraço que parecia demorar 20 anos para acontecer. Meses se passaram. Lívia seguiu trabalhando no hospital, agora com mais certeza de quem era. Mário, por sua vez, se aposentou e começou a dedicar mais tempo à nova família que surgia. Eles construíram aos poucos uma relação baseada no que ainda dava para recuperar. E mesmo o que não podia ser curado, ao menos foi compreendido. No Natal daquele ano, os três se reuniram pela primeira vez. Na casa simples de Regina, em Porto Alegre. Um jantar simples, com risadas verdadeiras. 3 adultos com cicatrizes, mas também com esperança. E foi ali, entre rabanadas e presentes, que Mário ergueu uma taça e disse: Eu perdi muitos natais, muitas histórias, mas estou aqui agora. E só quero agradecer a vida por essa segunda chance. Lívia sorriu, segurou a mão dos dois e respondeu: O passado não dá para mudar, mas o presente é nosso. E o futuro, a gente constrói juntos. Fim. Se você sentiu alguma coisa com essa história, comenta aqui embaixo. Você daria uma segunda chance a alguém do passado? E não esquece, se inscreve no Caminhos Cruzados, ativa o sininho e acompanha as próximas histórias que a vida ainda vai cruzar por aqui.